Hilda, sou professora de Educação Física do IFPE, Antiga Escola Técnica Federal, que até pouco tempo foi chamada de CEFET, Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Hoje chamado de Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ok, primeira pergunta. Acha importante a aplicação das aulas de dança no currículo escolar? Por quê? Sim, eu acho importante. E especificamente porque a dança, primeiro por ser um elemento da nossa cultura, e a educação física trabalhando com a cultura corporal, eu acho que não pode deixar de estar trabalhando com a dança. A dança traz várias possibilidades dentro da escola, de forma a trabalhar com a questão da expressão, da própria cultura, como eu estava dizendo. Tem muitos significados que a dança pode e benefício a dança pode trazer para os estudantes na escola. Okay. Segunda pergunta. Qual a importância da dança para o processo ensino-aprendizagem? Bom, do ponto de vista, a partir do próprio princípio da cultura, o processo de ensino-aprendizagem você conhecer a sua própria cultura, né? Tanto do ponto de vista das tradições também, do que você aprende com da cultura dos seus antepassados, tanto do ponto de vista da cultura que você também está fazendo, porque a cultura não é só a coisa dos antepassados, é a coisa da gente também, né? Da modernidade, da minha geração, das novas gerações também. Cada geração produz uma outra cultura também. Então, do ponto de vista do ensino e aprendizagem é importante como um instrumento bem facilitador, tanto de acesso à cultura produzida por nossos sociais, quanto a produção da cultura contemporânea, né? Pelos diferentes grupos sociais. Como está sendo trabalhada a dança nas escolas? Bom, dança nas escolas, não posso falar de muitas escolas, mas vou falar em torno do que eu conheço das escolas que eu conheço. Via de regra, a dança nas escolas vem sendo trabalhada para as festinhas de São João, para a apresentação do carnaval, para o final de ano. A maioria das vezes não é trabalhada como conteúdo sequer de educação física, né? A dança na escola ela pode ser trabalhada sob duas perspectivas. Dança especificamente como componente curricular, dança, ou como conteúdo da educação física, que também é uma outra possibilidade. Ou até também como conteúdo do componente curricular de arte, que também trabalha com dança. Então, tem várias possibilidades de trabalhar com a dança dentro da escola. Agora, infelizmente, a realidade brasileira, vamos dizer, do significado que a dança vem tendo dentro do contexto da escola, é que não tem sido de se reconhecer a importância da dança nesse contexto escolar. As escolas oferecem uma estrutura de qualidade para a prática da dança? De forma alguma. Raras as escolas que oferecem. Muitas escolas que oferecem espaço para salas de aulas convencionais, quanto mais para dança. A escola que eu trabalho, que o IFPE, oferece uma estrutura que a gente pode considerar não é uma excelente estrutura, mas é uma boa estrutura. Tem uma sala, na verdade, dá para trabalhar, digamos que na faixa de, poderia trabalhar bem de 10 a 20, sendo que eu trabalho com 40 alunos na sala. Uma sala que seria compatível para 10 alunos. Mas outras escolas se querem isso. Você quer trabalhar com dança e pegar as cadeiras, tirar da sala de aula, botar nos cantinhos, ou trabalhar em pátios, onde não tem nenhuma função, muitas vezes. Porque o estudante está fazendo um trabalho de dança, um trabalho mais de concentração, às vezes está fazendo trabalho de dança, exposto, sem nenhuma privacidade, o professor não tem condições de fato de infraestrutura para trabalho. São raras as instituições que oferecem isso. Qual a metodologia utilizada diante cada série e faixa etária? Como eu vejo a questão da metodologia com relação a essa questão das séries. Eu acho que a metodologia, no meu ponto de vista, tem muito bem do perfil do professor. Depende do perfil do professor e depende sim também de uma consciência e adequação de uma metodologia para uma diferente faixa etária. O que
acontece via de regra é que se usa muitas vezes a mesma metodologia independente da faixa etária. E eu acho que na educação física, assim como também na dança, tem muito a se explorar em contexto da metodologia. Porque de uma metodologia tradicional, mecanicista, comportamental, onde o estudante fica apenas repetindo o professor até um processo criativo, há uma distância muito grande em relação a isso. E são várias metodologias. Da tradicional a uma abordagem de descoberta orientada, de uma comportamental, de uma solução de problemas, tempestade de ideias. São várias coisas que você pode utilizar como abordagens metodológicas para facilitar o processo de aprendizagem. Mas aí vai também da própria condição desse professor poder trabalhar, conhecer essas metodologias, experimentar essas metodologias e ver como que condições cada faixa etária tem para atender a cada uma dessas metodologias. Mas acho que o professor precisa sim estar preparado para utilizar diferentes metodologias, não só do ponto de vista de idade dos estudantes, mas também em função de características do grupo, assim como características individuais, porque as pessoas não aprendem todas da mesma forma. Às vezes a gente quer utilizar a mesma metodologia com todo mundo, mas essa metodologia, às vezes, são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade e ela não consegue se adaptar a essa metodologia. Aí você precisa, como professor, conhecer outras metodologias que venham a favorecer o processo de ensino-aprendizagem com aquele estudante que, daquela forma que você está profundo, não está conseguindo chegar. Mas a gente precisa buscar outras metodologias para favorecer isso. Quais os materiais utilizados? Bom, acho que primeiro os materiais que eu utilizado na dança é o próprio corpo, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente pode trabalhar. Mas de tecidos, a arcos, a bastões, a bola, o tecido de modo geral, várias coisas que pode utilizar como material. Infinidade de coisas. Quais os estilos musicais são mais procurados entre os alunos? Aí também eu acho que é um processo que depende especificamente, eu acho até de faixa etária, porque eu acho que eu trabalho com estudantes adolescentes. Então, todo semestre, quando a gente vai começar o nosso trabalho, a gente decide junto que estilo de dança que a gente vai trabalhar, e vinculado a isso está com certeza o estilo musical. Então, para o adolescente, via de regra, vem muito trabalhar a questão do hip hop, as danças de rua, de um modo geral, é uma coisa que tem uma demanda maior para o público adolescente, de um modo geral. Agora, esse semestre eu me surpreendi com uma das turmas que pediu, por exemplo, o frevo, que não era uma coisa como matéria, mesmo sendo da nossa região, mas muitas pessoas têm preconceito mesmo, valorizar muito o que é de fora, não reconhecer o que é da sua região. E aí me surpreendi que quando nós fomos fazer o levantamento, a turma fez a opção por frevo, trabalhamos frevo na primeira unidade. Qual o método utilizado para os alunos tímidos ou que não querem dançar? Essa é uma questão, né? Vamos falar que em educação física existe ainda muita questão, de modo geral, de professores que, infelizmente, ainda trabalham da forma que com quem quer fazer o trabalho. Eu acho que com outro componente curricular qualquer, o estudante precisa ter esse compromisso também com o componente curricular de educação física. E acho que, em função de uma dificuldade clara e óbvia de uma pessoa que tem mais timidez, a gente precisa buscar meios de facilitar. Eu acho que buscando formas em que ele se sinta mais à vontade, mais tranquilo, interagindo com grupos, onde ele tenha liberdade para aos poucos se sentir mais seguro, expressando pequenos movimentos, até colocando pequenos desafios, mesmo com toda a timidez. Onde ele sinta que tem outras pessoas também que têm timidez como ele, que aos poucos, com o grupo, vai superando, sem criar situações de constrangimento, sem fazer comparações, nada disso, mas apenas oportunizando que esse estudante, junto com os colegas com que ele trabalha todos os dias, que está todos os dias, que ele possa, aos poucos, se sentindo à vontade, né? Sem necessariamente ter que estar seguindo padrões estereotipados determinados pelo professor, que às vezes fica bem difícil, ou sequer padrões estereotipados, e feitos por colegas que têm uma performance melhor que ele, mas que ele vai aos poucos descobrindo a sua própria capacidade de mobilidade, reconhecendo o seu corpo, as possibilidades que o seu corpo vai permitindo que ele vai encontrando e vai descobrindo. Né? Através da exploração de ritmo, diferentes ritmos, por exemplo, é uma coisa que
simples bater palmas, simples bater pé, e aí aos pouquinhos vai se soltando, vai conseguindo perceber melhor seu corpo e aí poder expressar, né, essa música através dos movimentos corporais. Quais elementos psicomotores são beneficiados com a prática da dança? São vários, né? Porque se a gente for pensar em psicomotricidade como os aspectos de lateralidade, coordenação motora, agilidade e essas coisas todas mais, com certeza vão ter muito. Então, você vai trabalhar equilíbrio, você trabalha ritmo, você trabalha coordenação motora, são todos elementos psicomotores. Mas você trabalha também outros aspectos ligados aos aspectos psicológicos, especificamente, né? Que está ligado tanto ao aspecto motor, quanto essa questão mesmo emocional, porque a dança, ela vai permitir que você expresse através desse corpo os seus sentimentos. Então, o aspecto psicomotor, ele não é meramente elementos de ritmo e coordenação motora. Né? O aspecto psicomotor, ele vai trazer aspectos também desse emocional, que faz parte, por isso que também chama de psicomotor, não seria só motor. Né? O aspecto psicomotor, você tem também os aspectos emocionais que você vai expressar através do trabalho com a dança. A dança pode agir como forma de tratamento para alguma doença? Sim, com certeza. Por exemplo, depressão, por exemplo, é uma doença, né? E que a dança vem contribuindo com certeza para diferentes grupos. Digamos que um dos grupos que vem se beneficiando mais são os, digamos, a princípio de adultos, idosos, pessoas que com certeza vêm conseguindo um suporte, não podemos dizer necessariamente a cura, mas a dança vem a oportunidade de dar um suporte para que essas pessoas possam sair dos quadros, né, de depressão, entre outras. Por exemplo, pessoas com problemas cardíacos em função da própria característica da dança, que não é uma atividade, pelo menos de modo geral, tanto ela vai ter de baixo quanto de alto impacto, vai encontrar vários estilos de dança, mas a dança ela pode oportunizar sim a recuperação de várias patologias, de depressão, de dificuldade de relacionamento, de patologias articulares, preventiva inclusive de muitas outras doenças que podem vir a se instalar. Como você trabalharia com alunos com necessidades especiais? Bom, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar dança com um aluno com dificuldade especial, digamos, com necessidades especiais. Quando é que começa com as aulas? Trabalhar com pessoas com necessidades especiais, né? Aham. Continua? Bom, como eu estava dizendo, assim, não tive ainda a oportunidade de trabalhar com pessoas com necessidades especiais nas aulas de educação física. Mas conheço trabalhos que são feitos com pessoas com portadas de necessidades especiais, de deficientes visuais, a cadeirantes, né, de trabalhos que são feitos com essas pessoas, onde basicamente se inicia o trabalho com exploração rítmica, com expressão corporal, basicamente em torno disso, até chegar à composição de coreografias, de caracterização de vários estilos de dança, porque é possível fazer sim a questão de adaptar a condição das pessoas de fazerem essa dança. Você se acha preparada para ministrar aula de dança com os conteúdos absorvidos na universidade? Bom, tenho 24 anos formada, quase 25 anos de formada. E ainda hoje eu uso, sim, os conteúdos como não especificamente a dança, mas rítmica. Eu paguei a mesma disciplina, rítmica, né? Fiz na UPE, na Educação Física. E a professora, eu acho que ela usou da sabedoria para nos dar condição de explorar ritmo. Entendo que para trabalhar especificamente dança, eu acho que a gente precisaria de um aprofundamento maior. Eu acho que ela, por si só, não dá conta. Mas eu acho que ela dá elementos para que a gente possa fazer esse trabalho, essa exploração. Eu não sei como que está hoje, além do componente curricular de rítmica, se tem outros componentes curriculares voltados à dança,
na graduação, mas acho sim que deveria sim, ser melhor explorado, né, para que o futuro profissional possa ter mais segurança de poder atuar nessa área com a dança, que com certeza é um elemento da cultura corporal extremamente rico. Ok.